E um feliz sábado também. Obrigado, Giovana, pelas histórias de crianças. E o quarteto também, uma música, uau, muito lindo aquela música. Toca o coração, não é? João capítulo 8. Vamos abrir as Bíblias em João capítulo 8, versos 1 a 11. João 8, 1 a 11. João capítulo 8, versos 1 a 11. E diz o texto: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: Ninguém, Senhor. E disse-lhe a Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quantos de nós já fomos apanhados em algo? Algo que achávamos que ninguém ia descobrir, que ninguém ia ver. E de repente alguém sabe, não é? Alguém acaba de descobrir aquilo que ocorreu e fomos apanhados. Eu lembro quando era criança, eu fui numa loja, eu devo ter tido naquela altura uns 5, 6 anos por aí, e encontrei um saquito de balões. Agora vai me ajudar algo em português agora. O plural de balão é balões, não é? Ok, muito bem. Qual é o plural de chapéu? É chapéus ou chapéus? Pois, dizem que português não é tão difícil, é muito difícil. Mas pronto, é só uma curiosidade, mas pronto. Então, apanhei uns 2 ou 3 balões para mim. Levei para casa, eu achei que como o saquito está aberto, eu posso apanhar uns 2, 3 para mim e levar para casa. Eu escondi embaixo de uma caixa, numa sala que nós tínhamos naquela altura, na casa que nós vivíamos, e meu pai nunca entrava naquela sala, naquele canto, nunca. Por isso que eu deitei as coisas abaixo da caixa. Mas eu não sei porquê, no mesmo dia ele vai lá e ele vê um balão, um dos balões, né, abaixo da caixa. E ele, então, tira aí, então, isto aqui. De onde que veio isto aqui? E eu fui falar para ele, né, que eu tirei, eu apanhei, levei da loja, que eu achei que podia. Isto chama-se roubar, não é? E levou-me na loja para conversar com o senhorio lá, não é? Fui apanhado. E também apanhei também, não é? Mas fui apanhado, vergonha, e meu pai disse: Tu vais na loja, vais conversar lá e vais admitir o que tu fizeste. Ok, tudo bem. Fui lá, chorar, lágrimas, prantos, tudo. Falei para o senhorio lá o que aconteceu, que eu achei que era aberto para todo mundo, já que alguém abriu, que estava ali de borla para todos. Claro, não era assim. Tive que passar uma vergonha, mas aprendi a lição, não tocar nas coisas que não são minhas. E lemos aqui numa história agora de uma mulher que está num momento muito íntimo, a sentir prazer com seu amante, na euforia.
em um momento que só há os dois, e de repente as portas se abrem e entram outras pessoas a interromper. E em vez de ela e ele estar somente os dois a desfrutar aquele momento íntimo, agora ela passa vergonha. Porque isto aqui agora vai se tornar público, pois que ele não era marido dela. A levar ela para a rua, começa a sentir a vergonha na pele por ser exposta para o público. E ninguém gosta de passar vergonha de uma forma pública, não é? Eu tive uma igreja e até chegar lá, a igreja tinha uma prática que quando uma pessoa cometia uma ofensa enorme, assim que terminava a reunião, as visitas saíam, fechavam-se as portas, membros somente ficam dentro ali, para que a pessoa ou as pessoas que cometeram tal acto viessem aqui na frente da igreja e falassem o que ocorreu na vida deles, para passar uma vergonha. E quando eu cheguei naquela igreja, tinha passado que uma mulher lá tinha também cometido adultério e queria que eu tratasse isto aqui da mesma maneira. E eu disse, não, nós não fazemos as coisas desse jeito. Cristo nunca faria isto, a Bíblia não ensina isto. E, mas nem o manual ensina isto aqui. E nós nunca mais voltamos a fazer isto. Mas as pessoas que tiveram que passar por isto em anos anteriores ficaram traumatizados. Porque é algo vergonhoso. Ninguém gosta que sua vida seja exposta de uma forma pública. E ela agora, ninguém quer saber a versão dela, ninguém quer ouvir o que ela tem a dizer. Simplesmente apanharam, levaram para a rua e ela vai passar vergonha, se calhar seminua, cabelo mal feito, tudo mal para ela. O que era para ser um momento bonito entre duas pessoas, agora se tornou um pesadelo. Se tornou momentos que ela nunca mais vai esquecer pela vergonha que ela ia passar pelas ruas e pelas pessoas que ela conhece. Pessoas que são amigos e agora descobrem o que ela andava a fazer. No 16 de março de 2021, Robert Long foi em Atlanta e matou 8 pessoas. 8 mulheres asiáticas. E por quê? Porque ele dizia que estas mulheres eram uma tentação para ele. E em vez de ele assumir a responsabilidade de ele ter um problema mental, emocional, que ele tem um problema com as tentações, ele colocou a responsabilidade dele em cima delas, o que nós chamamos de um bode expiatório. E ele então, em vez de admitir os seus desejos destrutivos, continuou a culpar as mulheres pelos seus sentimentos que ele tinha por elas e tirou a vida de 8 mulheres inocentes. Culpar as pessoas pelo aquilo que nós estamos a sentir. Culpar as pessoas por aquilo que nós estamos a passar, pela maneira como nós pensamos ou como nós vemos as coisas. É muito fácil colocar sempre a responsabilidade ou a culpabilidade em outras pessoas. E aquela pessoa que não fez nada, que é inocente, passa a ser agora um bode expiatório. A transferência da culpabilidade. E ser um bode expiatório é a tendência de alguém culpar alguém pelos seus problemas. É um povo que se une contra uma vítima. Isso nós vemos claramente hoje com a questão de Israel e Gaza. Os palestinianos não estão a fazer nada, são vítimas em tudo isto aqui, mas a narrativa que anda por aí é que eles têm a culpa, eles que são terroristas, eles que são mal, eles que fizeram mal a tirar a vida de 1.200 pessoas, que ninguém discute isto, mas não justifica agora mais de quase 50 mil pessoas. Então a narrativa é, eles são agora o bode expiatório. E por que as pessoas não gostam do bode expiatório? Por que as pessoas não conseguem de admitir que alguém está inocente? Porque no momento que o bode expiatório deixa de ser o bode, quem está a perseguir precisa olhar no espelho e admitir que tem muita maldade dentro deles, que eles têm muito pecado e que eles têm problemas sérios. Os bodes expiatórios são inocentes dos crimes dos quais eles foram acusados. E Robert não quis enfrentar aquilo que ele fez, simplesmente colocou a responsabilidade sobre as mulheres. Mas nós lemos em João capítulo 8, uma outra bode expiatório. Ela não tem um nome,
Mas ela foi acusada de algo que, assim, de verdade, ela fez. Ela sim fez algo. Só que as mulheres, muitas vezes, sempre são bodes expiatórios. É muito comum que uma mulher, se algo acontece e ela é abusada, por exemplo, na rua, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é: como é que ela estava vestida? O que ela fez para provocar a situação? Ou seja, ela tem que levar a culpabilidade da pessoa que fez o pecado, fez a ação. E as mulheres muitas vezes têm sofrido isto aqui. E na nossa história, os escribas e os fariseus escolheram exatamente uma mulher e um dos pecados, os piores que poderiam existir, que é o adultério. Só que não havia evidência de nada. Ela logo depois admitiu, não é? Que ela estava a pecar. Cristo depois manda: vai e não peques mais. Mas ainda estava a faltar o homem, estava a faltar outra pessoa, para que fosse uma investigação correta. Ou seja, estes homens que levaram ela para passar esta vergonha, não a levaram com a intenção de ajudá-la, ou estavam preocupados com o seu pecado. Usaram ela para poder chegar a Cristo, porque queriam tentar a Cristo para ver se podiam apanhá-lo em algo. Falta humanismo nisto, não é? De fazer com que uma mulher passe por uma vergonha pública, seja levada pelas ruas, tratada de qualquer jeito, simplesmente para poder chegar a Cristo. Eles não tinham nada a ver com ela, era tudo contra Cristo, e esta coitada foi humilhada. Dizem, não é, que quando nós estamos a passar por nossos momentos difíceis e às vezes queremos mentir ou fazer algo, temos que esconder. E há uma história de que o inimigo ele tem 99 casacos. E quando ele vê que nós estamos a mentir de algo ou fizemos algo que nós não deveríamos fazer, ele vai lá e coloca um casaco sobre nós para cobrir aquilo que nós fizemos. Só que para cobrir aquela mentira ou cobrir aquela ação, ele precisa colocar um outro casaco. E vai colocando os casacos até chegar aos seus 99 casacos. O problema é que sempre há outra pessoa que está a precisar de um casaco. E quando ele tira um casaco, começa a ficar exposto àquela mentira. Fica exposto àquela ação. Ele vai e tira outro casaco e outro, e tira todos. E quando já é tirada a última, aquela pessoa que achou que podia esconder tudo, vem a ter agora a vergonha, de uma forma muitas vezes pública, daquilo que fez, todas as ações, para todos verem para a sua própria vergonha. E esta mulher estava numa situação comprometedora, mas ela passou a vergonha pelas suas ações. Então os fariseus deixam esta mulher na frente de Cristo e perguntam para ele: então, o que dizes a respeito disto aqui? Porque Moisés diz: apanhamos esta mulher, ela deveria morrer. Se Cristo diz: não façam isto, perdoa, ele está a ir contra a lei de Moisés, pronto, já tem o que querem. Mas se ele dizer não, então, faça o que querem fazer com ela, então ele está indo contra a sua própria mensagem de amor e perdão. E além disto, ele não tinha direito de mandar alguém ou permitir que as pessoas matassem uma mulher, porque estava embaixo do jugo dos romanos. Mas Cristo, de uma forma muito simples, começa a escrever no chão. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em dar uma defesa daquilo que nós acreditamos, ou dar uma defesa daquilo que nós fizemos. E Cristo muitas vezes não faz isso, Ele não diz muita coisa. Ele dá uma palavra ou outra e deixa que as pessoas procuram a descobrir e entender aquilo que Ele quis dizer, ou que eles devem chegar à sua própria conclusão. Mas muitas vezes as pessoas estão preocupadas, o que foi que Cristo escreveu neste momento? E há um livro dedicado simplesmente na questão, o que pode ser que Cristo escreveu? Nós não sabemos, mas na verdade não importa o que Cristo escreveu, porque a importância não é aquilo que Ele escreveu, a importância que Ele conseguiu tirar a atenção que foi posta sobre ela, tirou a atenção sobre ela e colocou a atenção sobre Ele. Ou seja, já começa a vir a graça, já começa a vir a proteção divina sobre esta filha que estava a passar por um momento extremamente complicado.
E Cristo então começa a escrever, e alguns momentos depois ele diz assim: bom, então, que entre vós está alguém sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. Muito bem, tens razão, a lei de Moisés diz isto, à vontade. Só que o que Cristo está a fazer aqui, quando ele diz quem não tenha pecado? Agora, ele tirou a atenção dela, colocou sobre ele. Agora ele tira a atenção sobre ele e o coloca em cima de cada uma daquelas pessoas que estavam lá para apedrejá-la. Porque agora eles precisam fazer uma reflexão das suas vidas pecaminosas também. É muito simples, é muito fácil olhar para os pecados dos outros. É muito fácil condenar os outros. Mas Cristo diz muito bem: tu queres condenar ela? Vamos começar com vocês aqui agora. Quem é que não tem pecado? Atira a primeira pedra. Ou seja, começa a pensar, começa a refletir por ti mesmo. O que é que tu fizeste para estar nesta situação também? Muitas vezes nós achamos que o pecado de uma pessoa seja algo que nós jamais faríamos. Mas se nós estivéssemos na mesma situação, se calhar nós faríamos a mesma coisa também. E o que Cristo está a dizer é que o pecado dela não é pior nem melhor do que deles. Se o dela é digno de morte, os pecados deles também é digno de morte também. E se nenhum é digno de morte, então não há pecado. Então, quem no final tem o direito de atirar a primeira pedra? Cristo. E ele não tira pedras. Hoje, quando vamos no TikTok ou outros sites, hoje já se vê tudo. Uma pessoa lá, um jogador de futebol ou algo, um ator, um cantor, faz algo mal, pronto. Todos já sabem, isto aqui é exposto para todo o público. E vêm as pedras, nós chamamos isso de comentários, não é? E às vezes aqueles comentários, às vezes são algo que muito criativos também, não é? Às vezes já vou direto lá e fico a rir. E, de verdade, há umas coisas muito criativas. Mas também há uns comentários que são muito tristes também, não é? E estas são as pedras modernas para as pessoas. Aquilo que eles fizeram, agora que são identificados com aquilo que fizeram, agora não conseguem esquecer daquela ação. E são igualados a isto. Mas Cristo, de uma forma tão sábia, tão simples, consegue fazer com que a situação se diminua na intensidade. Tira a atenção nela, tira a atenção dele e coloca onde deveria estar, neles. Porque se julgam ser melhor que os outros. Mas porque eles são pecadores, isso já os desqualifica de atirar pedras. E na nossa igreja, temos algumas pessoas que deitam pedras aqui também. Quando entramos naquelas portas, deixam as pedras lá fora. Não tragam pedras dentro da igreja. A nossa igreja temos tantos talentos, tantas pessoas boas aqui e eu tenho que dizer isto aqui. Eu gosto imensamente de vocês. Isto aqui tem sido a melhor fase da minha vida no meu ministério. Estar aqui em Cascais e Sintra, mas não diga isto para Sintra também. Eu prefiro mais aqui esta igreja aqui, também. Mas não diga para ninguém. E quando nós estamos na igreja e começamos a conhecer as pessoas e vemos o que as pessoas estão a passar também, não há ninguém nesta igreja que não está a passar por algo, que não está a sofrer com algo, que não tem algum problema emocional, que não tem um problema financeiro. Todos nós temos algo. Todos nós estamos partidos de um jeito ou outro. E é fácil às vezes começar a olhar um para o outro, apontar o dedo aqui, apontar o dedo ali. Porque esta família está melhor, porque esta aqui não tanto. É muito fácil fazer isto. E isto, de uma forma ou outra, começa a causar mais divisões na nossa igreja. E o que nós temos que ter é mais união. Não nós precisamos deitar pedras. Nós não precisamos falar mal. Nós não precisamos ter racismo de qualquer lado. Nós não temos que ter nada disto. O que nós precisamos é amar. Todos nós estamos com problemas, todos nós sofremos. E o meu desejo é que este ano já está a acabar. Falta um mês e tal.
e que 2025 seja um ano onde realmente nós sentimos mais amor, mais carinho um pelo outro na nossa igreja aqui, que já é uma igreja carinhosa. Estive a fazer uma visita esta semana para uma irmã e ela me disse que a experiência dela foi ao contrário, que ela vem cá, ninguém cumprimenta, se sente sozinha e ela não vem na igreja, ninguém liga, ninguém responde quando ela também tenta falar. Eu não posso discutir com uma pessoa se isso tem sido a sua experiência. A única coisa que eu posso dizer é, irmã, foi que eu disse para ela, todos nós temos espaço para melhorar. Todos nós temos. E nós todos vamos melhorar. Mas eu também preciso que a irmã faça parte dela também. Venha à igreja. Cumprimenta as pessoas também. Porque se tu não vens à igreja, as pessoas não vão lembrar. Tens que vir também. Então cabe a todos nós mostrar um amor, porque, tristemente, é o povo de Deus, os fariseus, é que levaram uma filha de Deus, alguém na sua própria religião, para envergonhá-la, fazer que ela passasse os piores momentos da sua vida. Nós, como igreja da nossa religião, nós não podemos ter nada similar. Nós temos que mostrar um amor muito mais do que qualquer outro grupo anterior, porque nós temos o exemplo de Cristo. Esta mulher que não tinha nome, esta mulher que foi uma adúltera, esta mulher que era inferior na sociedade, ela está no chão, as pessoas vão embora, ela está deitada, Cristo assentado pertinho dela, e ele então começa a falar com ela e diz, então, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém que te condenou está aqui? E ela responde, não, Senhor, não há ninguém aqui. E Cristo agora diz as palavras que eu creio que todos nós queremos diariamente ouvir. Pois eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Mas é algo aqui que é interessante. Estivemos a falar sobre o bode expiatório. Cristo só pôde perdoar ela, porque ele também se tornou o bode expiatório também. Ele era um inocente, ele foi acusado por tudo e por todos e levou sobre ele os pecados nossos como se ele mesmo tivesse cometido. Mas ele foi o bode expiatório, o inocente, para que pudesse estender para nós a salvação e a vida que pertencia a ele, passa para nós. E Cristo, sentado ali no chão, a conversar com ela de uma maneira tão carinhosa, falava com ela não porque ela era inocente, ajudou ela não porque ela merecia, Cristo ajudou ela porque ela precisava. E quando Cristo identifica uma necessidade, Ele está sempre presente. Ele está ali para ajudar, para levantar, para abençoar, para restaurar, para reconciliar. Ela teve que aceitar e nós também temos que aceitar isto aqui, o que Cristo faz por cada um de nós. E a resposta dela, mesmo que não haja nada depois a dizer algo, a resposta dela é, já que Ele perdoou meus pecados passados, o meu futuro será um futuro diferente, um futuro de pureza. E a justiça de Cristo não é de punir, a justiça de Cristo é de redimir e de restaurar as pessoas e suas identidades também. Hoje será meu último sábado convosco em 2024, ok? Não estarei mais junto aqui nos sábados. Vou sentir muita a vossa falta, muito. Peço que orem por mim, orem pela minha família também, ok? Desejo que tenham um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E que oremos já pelas pessoas que já irão servir já para o ano também. Temos projetos, temos muitas coisas que queremos fazer como igreja. E o que mais necessitamos são as orações também. Mas, sobretudo, não é só orar nas nossas casas com as pessoas, ou pelas pessoas. Mas quando vens à igreja e vês aquela pessoa que está a liderar algo, ou alguém da música ou algo, vai ter com aquela pessoa, ora com aquela pessoa. Nunca se sabe o que alguém nesta igreja está a passar, porque todos nós conseguimos mascarar muito bem os nossos problemas, mas de Cristo nunca. Mas se nós conseguimos, como uma igreja, como uma família de Cascais, a sermos mais abertos,
a confiarmos mais uns nos outros, podemos entrar naquela porta e dizer assim, estou a ter um mau dia. E termos 2, 3 pessoas a levar aquela pessoa para orar, para ela saber que ela pode ter um mau dia, mas todos nós vamos ter os dias junto com ela, porque ninguém nesta igreja vai andar sozinho ou sozinha. Que Deus os abençoe, que Deus lhe dê um bom sábado e uma feliz semana. Amém.